noite, povo lindo, povo amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqui, amém? Com todos nós, amém? Que bom ver carinhas de visitantes muito amados, especiais aqui nessa noite, que bom. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem veio com sede da palavra? Se tiver com sede de água, tem lá também. Tem um café também, né, Carmen? Carmen acabou de passar um cafezinho lá. Ó. O cafezinho da Carmen é um cafezinho abençoado. Maravilha. Como é bom estar com os irmãos. É muito bom. Que bom que você veio. Que bom que nós estamos aqui na casa do Pai, onde a gente, entre os irmãos, a gente fica à vontade. Amém? Que tenha toda a liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, nessa noite. Que você fique também à vontade. Eu falei já dos ventiladores, né? Às vezes tem alguém que está com mais calor, pede, a gente consegue parar um, ligar o outro, tá bom? Dá um toque para a gente. Se alguém ficar com frio, tá bom? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor para abrir o nosso culto nesse domingo abençoado. Eu quero colocar aqui na tela para a gente ler. Já testei aqui, deu certo de entrar. Às vezes o equipamento aqui falha, mas eu digo sempre, Deus não falha. Não é? Então, quando o equipamento, quando você falhar, não se desespera, fica calmo, que tudo coopera para o nosso bem, o bem dos que amam a Deus. A gente tem que lembrar sempre da palavra, principalmente quando as coisas não dão certo, né? A gente tem que lembrar que Deus não falha, Ele continua no controle. Amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra juntos? Glória a Deus. Essa palavra que está lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Isso aqui é o desafio para todos nós. Sempre foi o desafio para o povo de Deus, vencer o mal com o bem, né? Hoje nós vamos trabalhar isso com os pequenos. Nós vamos trabalhar com eles a passagem do rei Saul, que perseguiu Davi, que já era um ungido de Deus, né? Que já tinha sido profetizado por Samuel, que seria o rei que Deus estava escolhendo para depor Saul, para substituir Saul, porque Saul tinha caído em desobediência. E o que aconteceu com Saul? Quando ele percebe que ia perder a coroa, não é? Que ia perder o reinado, e ele se revolta, fica amargo, e no caso de Davi, ele queria matar Davi. E ele vai contra Davi, ele persegue Davi, e Davi tem, a gente lendo lá em 1 Samuel, capítulo 22, no capítulo, depois em diante, capítulo 26, a gente vai ver que Davi teve várias oportunidades ali. A Bíblia conta bem certinho 2 oportunidades que ele teve de matar aquele que estava perseguindo ele, que era matar Saul. Mas o Espírito Santo mostra isso para ele, como aqui o apóstolo Paulo vem lembrar: vence o mal com o bem. Faça o bem para aquele que está te perseguindo. Seja como Jesus. Abençoa os que te perseguem. Então essa palavra, ela é muito forte. E a gente vê que Davi teve o seu lugar, ele teve o seu nome exaltado, seguindo esse princípio. Ele venceu o mal, não pagando com a mesma moeda. Que às vezes a nossa vontade é essa, não é? Tá tentando me puxar o tapete.
está falando mal de mim, ou está me prejudicando. A vontade da carne é retribuir com a mesma moeda. Mas a palavra nos diz que é assim que a gente vence o mal, é com o bem. Amém? Que você não se deixe vencer do mal. Mas que você faça, eu e você, que a gente faça como Davi. Que a gente vença o mal semeando o bem. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar junto, porque nós temos acesso, eu e você temos o mesmo acesso ao Pai. O acesso é Jesus, Ele é o caminho, Ele que fez o caminho, Ele é o próprio caminho. Então, no nome de Jesus, vamos falar com o Pai? Amém? Amado Deus, no nome de Jesus, Pai, essa reunião aqui, esse culto é para o Senhor, é para glorificar o nome do Teu Filho Jesus, e é no nome de Jesus que nós falamos com o Senhor, meu Deus, com toda a ousadia, nós entramos na Tua presença, assim, com toda a confiança que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor é conosco, porque nós recebemos tudo aquilo que foi feito por Jesus, nós recebemos a bênção de ter esse acesso, porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Ele nos revelou esse amor tão grande do Senhor por nós. Quando Ele se entregou naquele dia glorioso na cruz, Ele abriu esse caminho. E nós estamos aqui, Senhor, com muita gratidão, por poder dizer que nós somos Teus, Senhor. E que a Sua palavra ela tem nos ensinado, e a Tua palavra tem nos mostrado que no poder do Teu Espírito nós podemos sim vencer o mal com o bem, porque o Senhor é o amor, o Senhor é o bem, e o Senhor veio habitar em nós, que nós cremos, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa noite, obrigada, Senhor, por cada um dos meus irmãos que veio até aqui, obrigada por aqueles que estão a caminho, que, Senhor, que eles tenham o acesso, Pai, a esse ambiente onde é o Senhor que reina, o culto é para o Senhor. Nós somos aqui os Teus adoradores, Senhor, reunidos. Aqui são adoradores, Pai, reunidos no mesmo lugar, mas, oh, Pai querido, que eles não tenham nenhum impedimento, aqueles que estiverem a caminho, Senhor, que eles possam chegar para juntos nós Te adorarmos, Senhor. Porque é uma alegria Te adorar, Jesus. É uma alegria declarar que nós somos Teus, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tenha toda a liberdade aqui em nosso meio. Fala com crianças, fala com jovens, fala com adultos. Pai, em nome de Jesus, fala com todos nós, Senhor. Fala com todos nós. Em nome de Jesus, Pai querido. Aceita, Senhor, o nosso louvor. O louvor que o Senhor é digno. Toda a nossa rendição ao Senhor nessa noite, Pai. Porque o Senhor é digno. Para sempre o Senhor é digno de todo louvor. Aleluia, Jesus. Maravilhosa. Continua, Senhor. Continua, Senhor. A Tua presença é o mais precioso, é o que nós mais queremos, Senhor. A Tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Você pode se assentar. Continua na presença. Ah, Jesus. Porque a presença continua. Quando a música para, a presença continua. Quando a luz acende. Aleluia, Jesus. Doce. Aleluia. O coração está aberto, bem aberto. Amém? Aleluia. Mantenha a porta aberta. Amém? Como a Laurinha sempre canta, que você possa, aí dentro do teu espírito, continuar nesse clamor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. É assim que a Laura canta? A Laurinha. Que você continue nesse clamor durante toda a ministração. Amém? Nessa noite, que o Senhor está operando em nosso meio. Ele opera. Aleluia. Glória a Deus. Vilma, vem para cá, vem para cá. Sobe aqui, Vilma. Vou botar minha máscara para ficar pertinho de você. A Vilma tem um testemunho para contar.
Para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Tem testemunho para contar. Ô, gente, vai. Glória a Deus. É maravilhoso quando tem testemunho para contar, não é? E ela falou para mim ontem a gente teve um encontro aqui com os adolescentes. Adolescentes, jovens, quase terceira idade ainda não, né? Estávamos todos aqui reunidos e a Vilma falou na hora de sair, eu tenho um testemunho para contar. E eu, conta? Não, vou contar amanhã. Eu falei, puxa vida, me deixou assim, querendo saber, com sede de saber o que o Senhor está, né? O que o Senhor está aprontando, que o Senhor apronta mesmo, o Senhor maravilhoso. Oh, Jesus, Ele é lindo, Ele está operando, amém? Ei, Jesus, conta então, Vilma. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deixa eu tirar a máscara, porque eu tenho, na verdade, 2 testemunhos. Um que não é meu, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele aconteceu através dos meus áudios. E o Senhor, Ele me posicionou nesses áudios e eu tenho obedecido a Ele, que mesmo em meio à aflição, eu tenho feito eles. Porque eu tenho obedecido. Eu acho que quando a gente obedece ao Senhor, Ele faz maravilhas na nossa vida. Então, nós temos que obedecer para que Ele venha operar. E Ele operou na minha, e através da minha, operou em outras vezes. Eu creio que através dos meus áudios eu vou ter muito mais testemunhos, porque os áudios não são meus, os áudios são do Espírito Santo, através da minha voz. Amém? Por isso eu não me identifico lá, né? Quem sabe, conhece a minha voz, sabe que é meu, mas o Senhor não me permite identificar, porque a voz dele não é a minha, é o querer dele, não é o meu. E essa é a obediência. Se alguém aqui não está ouvindo os áudios que a Vilma manda, que a gente coloca no grupo da Missão Coab, da Rede de Mulheres, lá da missão da sede, a gente coloca onde mais também? Na célula, né, Bauer? Tem alguém que quem não estiver ouvindo ainda, me procura no final, ou eu ou o pastor Bauer, para a gente colocar você no grupo, tá bom? Para você não ficar fora dessa bênção. Amém. Continua contando. Amém. Amém. Eu estou agora eu vou iniciar a 3ª campanha de 7 dias seguidos. E antes de eu iniciar a primeira campanha, que foi Cura e Libertação, uma ex-cliente minha, eu sempre estou falando com ela, e ela falou assim que o casamento dela estava acabado. E o Senhor foi me dando palavras e palavras. Eu falei, não desista. O casamento foi Deus que te deu. E quando Deus dá, o inimigo não pode tomar. Porque foi Deus que deu. É uma família formada pelo Senhor. E nós fizemos, ela acompanhou comigo 7 dias de cura e libertação. E depois nós iniciamos o outro, que também já terminou. E no 5º dia da 2ª campanha, ela testemunhou que o casamento dela está uma bênção, que o marido dela ouvia com ela e ele foi transformado. Amém. E eu fiquei muito feliz, porque ela falou assim, você chegou na minha vida na hora certa. Eu falei, então Deus me encaminhou para a tua vida na hora certa. Porque é assim, o Senhor direciona pessoas para as nossas vidas, para a gente estar abençoando através daquilo que a gente aprende com Ele. Porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos prontos para aprender. Se a gente não aprender com o Senhor, nós vamos aprender com quem? Então eu louvo a Deus pelas pessoas que têm dado crédito a esses áudios que o Senhor tem me dado. Tem dia que Ele me dá antes a palavra, tem dia que Ele me dá na hora, e assim eu tenho feito. E há um mês atrás, a Laura ela convulsionou depois de 2 anos. E naquele dia, 25 do mês passado, que ela veio a convulsionar, eu não tinha feito o meu áudio durante a manhã. E eu cheguei do hospital com ela, e à noite eu pedi para o meu esposo cuidar dela, que eu ia fazer o áudio, porque eu não havia feito. Por isso que eu disse que mesmo em meio à aflição, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Porque se você está na prova, o Senhor te tira dela. A partir do momento que a gente pratica a fé. A fé ela tem que ser praticada nas nossas vidas todos os dias.
E eu venho com um versículo lá de Filipenses 4:13, que diz que posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. É Ele que tem me fortalecido todo o tempo. Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas eu acho que é isso mesmo, Filipenses 4:13. E Ele tem me fortalecido em todo o tempo. Por isso eu estou aqui, tremendo, para contar. Porque não é fácil a gente estar na presença do Senhor. Nós recebemos esse louvor maravilhoso que encheu os nossos corações. Para a gente ouvir mais um pouquinho que é a palavra do Senhor, para a gente se encher. E isso me fortaleceu. Então eu tenho para dizer para os irmãos que se fortaleçam em Cristo Jesus. Porque mesmo em meio à prova, o Senhor nos sustenta. E depois dessa prova, eu tive uma visão, onde nessa visão o Senhor me dizia: dia 15 de julho, seu esposo estará trabalhando em Assis. Aí eu falei assim: Senhor, mas como? Né? O Senhor me deu uma data. E meu esposo, ele trabalhou fora, 4 anos em Hortolândia. Ele é funcionário público, trabalhando no presídio. E depois desses 4 anos, 2 meses e 11 dias, ele foi transferido para Bernardino de Campos. 2 anos em Bernardino. E agora ele está em Assis. Amém. Para a glória do Senhor. Então, eu passei pela prova dia 25 com a Laura. Porque o Senhor, Ele quis provar a minha fé e ver se eu ia murmurar, se eu ia reclamar com Ele. Por que eu estou passando por isso? Não. Eu persisti na fé. Eu perseverei na fé. Eu fiz o meu áudio mesmo estando ali com a minha filha que não estava bem. Porque eu sabia que a minha vitória era muito maior do que aquela luta que eu passei naquele dia. É assim que nós temos que ser. A partir do momento que a prova começa a ficar grande, é porque a tua vitória ela é muito maior. Então eu só tenho que louvar, exaltar esse nome, esse Deus grandioso na minha vida, na vida da minha família e na vida dessa família que eu ganhei agora, que são maravilhosos, esse povo dessa igreja que me acolheu muito bem, com muito amor. Eu sou muito grata a vocês. E eu vou deixar mais 2 palavrinhas. Não faça na vida de vocês como Davi fez lá no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Não, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que esperar o tempo dele nas nossas vidas para que tudo venha perfeito. Porque se a gente ficar pedindo para ele apressar a nossa bênção, muitas vezes vem de qualquer maneira, vem do jeito que eu quero, do jeito que você quer, e o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Então, a gente tem que ficar com aquela palavra do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. A gente tendo paciência, o Senhor Ele vai abençoar a gente de acordo com o querer dEle. E no tempo dEle. Porque ter paciência para o tempo do Senhor é muito difícil. São quase 7 anos o meu esposo fora. Mas o Senhor me deu vitória. Me deu perseverança. E nesse tempo o Senhor me tratou. Nesse tempo o Senhor moldou meu coração. Hoje eu estava conversando com ele sobre isso. Porque ele não é convertido. Mas eu creio na conversão dele. Amém. Então, nós temos que crer naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E eu louvo a esse Deus maravilhoso por isso. Porque quando Ele te chama e você obedece, eu não sei onde está aquela palavra do arado, mas se Deus colocou o arado na tua mão, não volte para trás. Não volte, porque o preço é alto. É difícil servir ao Senhor, fazer a obra dEle? Muito. Mas é muito melhor do que estar lá no mundo. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço essa rica oportunidade por contar essa bênção maravilhosa na minha vida e na vida daqueles que me amam. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E aleluia. Vilma, nós vamos ver o Fernando juntinho com você, assim, caminhando junto na fé. Nós estamos crendo junto, amém? E o Senhor diz, onde a gente confirmar aqui na terra, ó, um justo clama, nós estamos clamando junto. Nós somos justos, somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Vocês creem junto com a gente que o Fernando vai estar junto com a Vilma? Amém, nós vamos ver, para a glória do nome de Jesus. Vamos dar muito aleluia. Tem criança aí? Tem? Bem, eu vou pôr aquela minha roupa colorida que está para lá. Devia ter colocado já, né? Vamos, nós vamos ter uma aula. Vamos.
Depois a gente volta com a mamãe. Vem com ela, vem com ela. Ou se ela quiser ficar no colo também, fica à vontade. Fica à vontade. Tá faltando as crianças, né? Oh, meu Deus. Tá só o Levi já tá grande. Cadê? O Levi tá lá, né, Carmen? Tá lá esperando. Nós vamos ter um tempinho lá, depois a gente vem para cá. Amém? Glória a Deus. Amém. Ô Senhor, o Senhor possa estar abençoando a Aulinha lá hoje. Hoje só tem coisa linda lá no fundo, ó. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a Aulinha, pastora, preparou. Em nome de Jesus. Amém. Hoje temos aqui, ó, as visitantes queridas lá da missão. Ó, bem-vindas, bem-vindas. Cadê o Fernando? Não veio? Ei, Belém. Nossa, tá longe, hein? A irmã Diva, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, ela lá da missão. Faz parte da diretoria lá, da missão. E que bom que ela está aqui. Pena que o Fernando está viajando, está longe. A Marisa também. Bem-vinda, Marisa, que também é lá da missão. E também a Júlia, que é a prima da Nicole, né? A nossa visitante hoje. Bem-vinda. Hoje eu vou dar uma palavra voltada para a família, que você está falando aqui, a busca, né, da família tá junto, né? E essa palavra de hoje tem um enfoque na família. O propósito de Deus na família. Tem bastante passagem aqui, mas vocês ficam tranquilos que tá tudo anotadinho aqui, tem a comodidade, tá? Então, Gênesis 2:21, do 21 ao 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Senhor Pai querido, nos colocamos, Pai, diante do Senhor nesse momento. Louvamos, Senhor, agradecemos, Pai, glorificamos Teu santo nome. E nesse momento nós abrimos a Tua palavra. E, Senhor, que seja a Sua palavra, Seu Espírito Santo é livre aqui, Senhor, a falar comigo e a falar com todos aqui, Senhor. Que essa palavra seja uma palavra de bênção para cada um que se encontra aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus, como a gente vê aqui, Ele sempre usou a família como um canal dele aqui na terra, né? Você vê que ele criou a humanidade através de uma família, né? Ele criou a família de Adão, ele preservou a família através da família de Noé, ele formou uma nação, né? Eleita a partir da família de Abraão. E ao chegar no momento da encarnação, Jesus foi recebido por uma família, né? Você vê ali que Jesus, ele demonstrou respeito a José, seu pai, né? A Maria, e eles foram um instrumento para a vida de Jesus. Então, Deus usa sempre a família como um canal aqui na terra. E Ele tem um interesse muito grande na família, como a gente pode ver
aqui nessa passagem, né, ele instituiu a família, através dessa passagem que a gente viu aqui. Porque através da família, ele quer revelar o amor dele, o cuidado dele conosco. Amém? Tanto, né, no aspecto físico, né, físico quanto no espiritual. E a família, pelo que a gente viu aqui, ela existe antes do pecado, né? Deus instituiu ela antes do pecado ter entrado no mundo. E a gente pode ver em Hebreus 13, 4 ao 6, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. O 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem desampararei. O 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, a família, ela é a menina dos olhos de Deus. A família é o que Deus mais gosta, né? E só que por Deus ser a menina dos olhos de Deus, é a que mais sofre ataques, né? É a que mais sofre ataque do inimigo. E uma das estratégias que ele tem para desestruturar a família, né, é a infiltração do relativismo. Relativismo é aquela opção pessoal, né, que a gente busca bens materiais, coloca foco nessas coisas como prioridade. O casamento como uma opção descartável, hoje em dia, a gente vê muito isso. E a busca pelo prazer pessoal, individual de cada um, sem pensar no outro. Então, é uma das estratégias muito usadas hoje pelo inimigo, para desestruturar o casamento. Porque ele sabe que os olhos de Deus estão ali. Então, ele vai fazer de tudo para estragar mesmo. Então, vai tentar desmoralizar, vai tentar desmanchar as famílias, né? Porque a família, ela é uma base para toda a estrutura social. É tudo formado em cima da família, né? E moral, uma nação é formada em cima de famílias, né? E hoje a gente percebe o esforço que tem de menosprezar esse sentido de família, né? A questão da vida familiar. A gente vê várias filosofias por aí. A pessoa pensa, como eu disse, no prazer imediato, sem medir consequência nenhuma, né? Eu quero aproveitar a vida. É o que as pessoas buscam hoje, né? É um pensamento totalmente egoísta, voltado para si mesmo. E que leva, às vezes, as pessoas a abandonar o marido ou a mulher, um abandonar o outro, e filhos, né? Abandonar filhos, para se livrar do peso que isso causa a elas, né? E das responsabilidades. Você vê as pessoas por aí fugindo da responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa.
E a consequência é o que a gente vê aí através dos filhos. A gente vê os filhos hoje chantageando, extorquindo pai e mãe, né? Vive ali em casa, não gosta do pai ou não gosta da mãe, mas chantageia, fica ali vivendo em rebeldia, às vezes. A gente vê muito isso, filho que odeia pai, filho que odeia mãe. Consequência, né? Consequência desse ato que as pessoas fogem da responsabilidade, né? Como marido, separa ou não cuida dos filhos, né? Não coloca no caminho. Então, eles são rejeitados. Até ontem a gente fez aqui um tempo com a oficina de teatro que a gente está fazendo, foi muito bom. E eu iniciei ontem com um teatro que a gente fez lá na missão, sobre o Dia dos Pais. A gente vai ter agora Dia dos Pais, e talvez a gente faça alguma coisa nesse sentido, de fazer alguma peça de teatro, alguma apresentação. E eu mostrei uma peça que o Felipe estava aí ontem também, o meu parceiro, Dia das Palhaçadas, né, Felipe? E na peça que a gente, muitos de vocês viram lá, na peça que a gente mostrou lá, era um pai e um filho, e o pai já de idade, e o filho concentrado lá na leitura dele. O pai conversava com ele, o pai já estava bem de idade, e perguntava alguma coisa para ele, o que é aquilo, né? E o filho não tinha paciência nenhuma com o pai, nenhuma. E aí o filho fala, você está me atrapalhando, e o pai vai lá e mostra o diário dele, e mostra quando ele era criança, que o pai anotou que quando o filho viu a primeira vez um pássaro, ele ficou perguntando várias vezes, e toda vez ele respondia. Aí o filho cai em pranto, tal. Então era essa mensagem da peça. Mas a gente fez depois os palhaços acabando com a peça, né? Estragando a peça. A gente gostava de fazer isso, né? O reverso da peça, onde o palhaço invertia os papéis, e o palhaço acabava o filho mais novo, né? O pai e o filho mais novo. E o filho perguntando o que era aquilo, e o pai também igual o filho. Né? Nós fizemos, não é assim também, né? É porque às vezes você vê algumas pessoas, alguns pais, embora a gente tenha que honrar o pai, né? Como filho, não importa, você tem que honrar perante a lei de Deus, você tem que honrar o pai. Mas a gente vê muito pai por aí cobrando, e você chega lá e o pai fala, porque os meus filhos me abandonaram. E tem muito caso de que o pai plantou isso na vida dos filhos. Como eu estava dizendo aqui, ele não teve um compromisso. Às vezes separou, tratou mal a esposa, não cuidou bem do filho, e lá na frente o filho vai cuidar dele. De que jeito? Né? Lógico que não justifica, mas na peça a gente fez isso. E o pai também, lá lendo o jornal dele, o filho perguntando, é tal coisa, nem estava nem aí com o filho, né? E o filho lá, é um pássaro, então vou derrubar, e dava estilingada no pássaro. Todo mundo morria de rir, né? Do Lipe. Então nós mostramos o outro lado também, que às vezes o pai também não cuida. Depois chega lá na frente, meu filho me abandonou, mas e daí? Quando ele era criança, você deu atenção devida? Você educou ele? Não. Então, né? Mas nós, como filhos cristãos, mesmo que o pai tenha te abandonado, você vai perdoar, né? Você vai perdoar ele e vai receber ele de braços abertos, né? Então, a nossa visão é diferente, mas a gente vê muito isso aí. E também a gente vê muita questão da infidelidade no casamento. A gente vê muito isso, e isso é terrível porque é uma doença. Isso traz insatisfação, desconfiança dentro do lar, amargura e desgraça.
só traz coisa ruim para um casamento, a infidelidade. A gente vê tantos lares por aí e é um sofrimento muito grande, né? A gente vê essa questão da infidelidade, onde que o diabo mais trabalha. E a gente também vê idolatria. A gente vê idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo sexo e pelo prazer. A gente vê muita pregação sobre idolatria dentro da igreja, mas geralmente aquela idolatria que é para a imagem, né? Mas tem uma idolatria que a gente não vê como idolatria e é idolatria, que é pelo dinheiro, pelo sexo, né? E pelo prazer próprio. Você se idolatra. Você idolatra o seu próprio prazer. O homem faz muito isso. Busca muito, idolatra muito essa questão. E também é uma coisa onde o diabo trabalha mas trabalha fortemente na vida das pessoas. Que é uma idolatria. Você coloca isso acima de tudo. Esse prazer seu, essa busca, né? O dinheiro principalmente. Então, no momento que some a família, desaparece a família, a gente não vai ter mais ordem, não vai ter mais bons costumes. Está tudo na família isso. Porque é no relacionamento familiar, dentro de casa, que a gente estabelece a questão dignidade, respeito. Dentro de casa que se trabalha todas essas coisas, em família, né? O temor, principalmente se a família tem temor a Deus. Isso é trabalhado muito bem. Mas a gente vai ver que o propósito de Deus é restaurar a família. Em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, a gente vai ver aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos. Ó, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então você vê que aqui é na família, é em casa. É em casa. Quando você leva a sério a comunhão com Deus, né? E a orientação da palavra de Deus, todo mundo caminha junto. Todo mundo caminha junto, né? Você anda nos propósitos de Deus. Então, se você faz isso na tua casa, você vai ter a felicidade de cada um em particular e da família em geral, quando você anda nesses propósitos. Essa influência que você exerce na sua casa, ela é tão forte, a da família, dos pais, é tão forte que ela vai influenciar o seu filho para ser uma pessoa alegre, para ser prestativo, por aí vai, e até ser um marginal. A sua influência, a influência dentro da casa, leva os filhos ao futuro deles, a ser feliz, a ser triste, a ser angustiado, a ser depressivo. Vem do lar, vem de casa isso, vem no ensino, né? O lar, o modelo de lar que a gente pensa que é o lar cristão, ali convive o marido, esposa, filhos, né? E Cristo. E Cristo. Seguindo a palavra de Deus. Então, esse lar, o nosso lar, Deus é soberano lá. Deus é soberano no nosso lar, na nossa vida. E toda a sua família, ela está envolvida na obra. Toda a família está envolvida. E aí, o que acontece? Quando você está assim, o testemunho seu e dos seus filhos é no dia a dia. É no dia a dia de cada um.
vai ser visto, né? A gente tem que preservar essa unidade em casa, ter um local, ter um momento que a gente possa orar em casa, ler a Bíblia em casa, culto familiar, ter um envolvimento com a igreja, em família, É lindo ver uma família toda na igreja. Não é lindo, gente, quando vocês veem chegar o pai, a esposa, os filhos? É maravilhoso, porque você mantendo essa comunhão, essa chama nunca se apaga. Essa chama de Cristo não se apaga. Aí eu vou falar um pouco sobre a formação da família. Então, quando você vai abrir uma empresa, você tem que se organizar para abrir uma empresa. Você vai ver lá vai fazer um processo de pesquisa para abrir essa empresa, para conhecer o mercado, né? Você vai tomar todo tipo de providência para que a sua empresa funcione certo, que não dê problema, né? Para você ter sucesso nela. E na família é a mesma coisa. É igual, né? Você tem que, antes de formar uma família, você tem que ter um planejamento. A gente vê acontecer muito isso. A pessoa vai e deixa a coisa acontecer. Não planeja. A família, ela falando de negócio, é a melhor empresa que Deus estabeleceu aqui na Terra. O objetivo da família é promover o reino de Deus aqui. Esse é o objetivo da família. Você vê, às vezes hoje, muitos casamentos se desfazer assim, rapidinho. Casa, dali um tempo, já está separando. A gente vê muito isso. Eu já fizemos vários casamentos, que a gente casava agora, dali alguns meses já estava a pessoa separada. Você via tanta coisa que foi feita, tanto dinheiro gasto, e aquilo se dissolve. Sem planejamento, sem colocar nas mãos de Deus, né? Aí eu queria falar um pouco, assim, na palavra, sobre um recado para os homens e para as mulheres. A nossa missão dentro da família. É sempre bom a gente ver isso na palavra, né? Que é clara, a palavra é clara, né? Hoje, questão de homens, né? Dos homens mesmo, a gente observa muito isso, que as famílias estão precisando urgentemente de líderes, de homens que lideram. Eu e a Rosana fizemos alguns cursos da Universidade da Família. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de fazer, acho que teve, né? Você fez, né? Que eu lembro. E nos cursos da Universidade da Família, tem os cursos de casais, tem um curso de hombridade, mulher única, e eu pude observar, é maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela nos instrui mesmo. Na palavra, dentro da palavra, você vê, quando eu fiz os cursos, a questão de você ocupar a sua posição como homem dentro de casa, como sacerdote da sua casa, é muito importante. Toda vez que um homem se omite dessa função, não dá certo. Sempre vai ter problemas. Sempre vai ter um probleminha. Ou com o filho, ou com a esposa. Então, a palavra instrui a gente em relação a essa posição que a gente tem que tomar dentro da palavra. O Salmo 127, ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, você tem que colocar a sua vida, o homem da casa, nas mãos de Deus. E aí sim, seguir.
Porque se o homem não toma essa postura em casa, em vão trabalham os que edificam. Então, às vezes, a família é uma bênção, mas o marido lá, que tem que ocupar aquela posição, ele, né, não está na posição dele. Então, é um trabalho danado para conseguir mover essa família, para que a coisa aconteça. Né? A gente vê tantas mulheres na igreja, de joelho, orando pelo marido, para que o marido, né, se converta, ou tome uma postura. Às vezes o marido vem para a igreja também, mas continua sem tomar essa posição. Deus, ele quer restaurar a família para que toda a terra seja livre de maldição. Olha aqui em Malaquias 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Deus usa, né, os agentes, instrumentos, que são os maridos, que somos nós, e os filhos e a esposa submissos ao marido, porque nós fomos separados por Deus para ser o líder da família, para ser o pastor lá dentro da casa. Então, eu vi na palavra aqui várias passagens que mostram que a liderança do homem como marido. Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Né? Então, é essencial que o homem ele veja a esposa como um complemento da vida dele. A esposa é um complemento da vida dele. Os dois são um, né? Os dois são um. O apóstolo Pedro, que também ele era casado, em 1 Pedro 3:7, ele fala: igualmente vós maridos coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui é forte. Isso é você valorizar a sua esposa. É você valorizar ela e reconhecer, e levar ela também a reconhecer o valor dela. Por quê? Você vê aqui, tratar com dignidade. Deus quer que o marido tenha um espírito sensível à esposa. Por quê? Se você não faz isso, a tua oração é em vão. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se você não honra a tua mulher, não adianta você orar. Tua oração vai chegar lá, aqui, vai bater aqui, vai voltar. Você está perdendo tempo de orar. Você ora, mas... E daí? E você com a sua esposa, como é que está? Deus não vai te ouvir. A tua prece não chega. Eu já vi isso em várias outras situações também, na palavra diz. Mas se você não estiver honrando a sua esposa, você vai orar, e a tua prece não chega lá em Deus. Ele não ouve. Ele não vai ouvir. Aí no 8, está assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, e misericordiosos e afáveis. Então, é uma unidade, é um objetivo. Os dois têm um objetivo, os dois são um. Muitas vezes a gente vê o marido fazer as coisas e não comunica a esposa. Eu já fiz isso várias vezes. Você chega e fala, eu fiz tal coisa. E às vezes é alguma coisa que ela corresponde a ela vai fazer parte de tudo aquilo que você está decidindo. E às vezes o marido tem muito problema com isso.
Também não é aquela coisa de você ser aquele autoritário, não tem a ver com isso, né? Então você chega e fala, olha, eu fiz tal coisa. O correto é você sentar com a sua esposa e falar, olha, estava pensando em fazer assim, 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 explicar a tua ideia e ouvir ela. Eu faço muito isso, porque, nossa, o quanto que eu já errei de querer fazer algo e não falar nada, é um BO muito grande. Isso estou falando para os homens aí, ó. Não adianta. Você vai lá, você vai fazer do jeito que você quer, aí você vai ouvir, até não querer mais, né? Briga, ouve. Aí, o pior, ela tinha razão. Entendeu? Aí você quebra a tua carona. Ou então, apanha mesmo. Então, o correto sempre é a gente sentar e explicar, olha, eu quero fazer tal coisa assim, assim. E o que você acha? Nossa, é a melhor coisa. É por isso que você casou com ela. Né? Você não manda. Né? Você é como um acordo. E a gente vê muito acontecer isso por aí. O marido faz e não está nem aí. Às vezes acontece a esposa fazer isso também. Fazer e depois vir falar. Mas o marido é mais porque geralmente ele fala, não, eu sou homem, eu que decido, eu que sou, né? E não é por aí. Ó, o 9 também continua. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, aqui, você é aquela agressão verbal, né? Que a gente, às vezes a mulher fala. Então, nessa hora tem que ter muita sabedoria, manter o foco, o pensamento puro mesmo. É incrível quando você se posiciona assim, é uma beleza. Funciona tudo certinho. Quando você está centrado nesse pensamento. Não é fácil. Não é fácil você... A pessoa, às vezes a mulher, né, pega pesado e aí você se altera, né? E você vai querer responder o mal, pagar o mal com o mal. E aí nunca dá certo mesmo. Aí é onde vem a briga, a explosão. Então, a nossa responsabilidade como marido é devolver o mal com o bem, sempre. Né? E se perceber que a esposa está te maltratando, ora por ela. Coloca ela na mão de Deus. É Deus que nos protege, é Deus que responde, né? É Deus que luta pela gente quando a gente coloca as situações na mão dele. Eu já passei muito por isso, não com a Rosana, mas com outras pessoas de ser oprimido e não querer responder na altura que a pessoa falou comigo, mas colocar ela em oração e falar, quem me protege é Deus. Às vezes tem muita gente que fala, ai, nossa, você é bobo, ouviu tal coisa e... Né? Não, é melhor você ficar quieto, não responder e colocar na mão de Deus. E essa pessoa um dia que você acaba vendo que essa pessoa honra você fala, do nada, você fala, nossa, e aí você vê como Deus atua, como é Ele que responde por você, é Ele que te protege. A vingança, né? Deus fala, nunca se vingue, né? Nunca se vingue. O versículo 9 diz, né? Antes, pelo contrário, bendizendo, para isto mesmo fosse chamados a fim de receberdes bênção por herança. Então, a nossa missão é bendizendo, falando bem, né? Falando bem, antes falando bem da pessoa, né? E reconhecer o valor dela. Reconhecer esse valor. Então, é muito importante que a gente reconheça isso aqui na palavra de Deus, gente. Na palavra de Deus. Às vezes você vê o casal, vai passar por terapia.
Vai passar por terapia, vai lá no psicólogo, vai lá no psiquiatra e conversa, e vai. Gente, é aquele negócio, né? Se você começa a coisa certa, vai andando certinho, né? Mas é na palavra, ó. Na palavra de Deus está tudo aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A palavra é o nosso manual. É o nosso manual. Você pega e compra uma geladeira, começa a dar problema, o que você faz? Vai lá no manual. Deixa eu ver. Ah, tá, é isso aqui. Por que a gente tem problema e às vezes não vai na palavra? É o nosso manual, né? Deus criou a gente e criou um manualzinho. Está aqui o manualzinho de vocês, ó. É só ler que resolve. Aí a gente vê em Efésios 5:25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora isso aqui é tão legal porque esse amar a esposa, eu aprendi que é diferente. Não é o amor de homem, que a gente tem o amor, né? A paixão, né? Ah, minha esposa é bonita, nossa, ela é cheirosa, ela se cuida, nossa, eu gosto dela e por aí vai, né? O amor, esse amor, é um amor diferente. Esse amor aqui é um amor que vem de Deus. É você enxergar a sua esposa. Gente, olha, é uma coisa transformadora. Isso aqui para mim foi transformador. É você enxergar a sua esposa pelos olhos de Deus. E é só o Espírito Santo para te mostrar isso. É você ver e saber quanto que Deus ama a sua esposa. E aí você vai amar ela nesse viés. Não o seu de homem, né? Esse amor é contaminado. Esse amor é contaminado pelo pecado. Mas o de Deus, ele é puro, ele é perfeito, ele é incondicional. Então, para se enxergar isso, é conversão e novidade de vida. Você tem que esquecer o que ficou para trás e viver a renovação na sua vida. Homem novo, nasceu de novo. Essas são coisas novas. Então a gente tem que viver nessa novidade para enxergar isso. O quanto que a sua esposa é importante para Deus. E aí você vê o trabalho, você vê o agir de Deus na vida dela. E aí você vai amar ela diferente, com um olhar de Deus. Amém? E aí eu pergunto para os homens, para os meninos aqui, é difícil ser assim? É difícil? É difícil, Felipe? Não? Nossa, para mim é muito difícil. É muito difícil. Tudo isso que eu falei é maravilhoso, está na palavra, nós temos que buscar isso aqui. Buscar. Né? Mas é difícil. Mas, você quer ver que legal? Quando você não consegue alguma coisa, quando você acha que é difícil, é aí que Deus age. Porque se você falar assim, não, isso aí é fácil, beleza, você não precisa de ajuda, né? Então Deus vai falar assim, beleza, ele não precisa de ajuda, não vou ajudar. Aí a gente quebra a carona. É difícil, Senhor, me ajuda. E aí tem uma palavra que é Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Olha só, acabou. É difícil, Senhor, me ajuda. Aí você pega lá, Filipenses, e fala assim, sabe por quê? Porque o Senhor, é difícil ser assim, né? Com a minha esposa, é muito difícil. Mas a tua palavra fala assim, que o Senhor, Ele o Senhor vai operar em mim
tanto no meu querer, né, como o fazer. Acabou. É aquilo que a gente estava brincando ontem da marionete lá, né? Você se coloca e fala para Deus, pode puxar os... Marionete não tem aqueles cordãozinhos, e Deus faz assim, e abaixa, e vira, é aquilo lá. Então, a gente tem que ser desse tamanhinho mesmo, ser humilde, e falar, Senhor, isso é muito difícil, como que eu faço? Aí a palavra dele está aqui, ó. Assim, o Senhor falou que pode fazer isso para mim, por favor, faça, porque eu sou uma, como diz eu sou uma negação, né? A pessoa fala, sou uma negação para isso aí. Que bom, então, mas tem Deus aqui para te ajudar. Porque nós somos responsáveis pela vida espiritual das nossas esposas. Olha aqui, ó, Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Entendeu? Então nós somos responsáveis sim pela vida espiritual da nossa esposa. Quando você ama a sua esposa verdadeiramente, Deus tem liberdade para criar nela o respeito por você. Então você ama verdadeiramente, aí Deus tem liberdade para fazer isso. É uma coisa ligada à outra. É uma coisa ligada à outra. E quando você, homem, lidera a sua família em amor, Deus operará na mulher a submissão. Essa questão de submissão, liderar, né? É uma coisa que tem que ser muito trabalhada nos homens e nas mulheres também. O que é a submissão, né? E o que é o homem ocupar o lugar dele. Não é mandar, é honrar, é amar a esposa. E a esposa, a mesma coisa. Então, um serve o outro, né? Aí eu vi também aqui, ó, várias passagens onde onde são os nossos alvos como homens, para compreender que a necessidade básica da esposa é sentir que tem importância para o marido. Eu vou ler bem rápido essas aqui, ó, senão vai levar um ano isso aqui, ó. 5:25. É que tinha muita coisa, gente, e eu gosto quando a Bíblia, quando está tudo aqui, sabe? Quanto menos a psicologia humana, a experiência, melhor. Aqui, ó, é tudo aqui, ó. Não é eu, é a palavra. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Essa eu já tinha lido. E dá à opinião da esposa o mesmo valor que dá às suas, ó. Dá às opiniões da esposa o mesmo valor que dá às suas próprias. 1 Pedro 3:7. Igualmente, vós, maridos, coabitai como ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Valorizar os pontos positivos da personalidade da esposa. Ó. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Procurar solucionar os problemas em vez de tentar aconselhar a esposa. Uma coisa que eu aprendi bastante. É que eu tenho que aprender ainda. Esse eu confesso que eu tenho que aprender isso. Às vezes a sua esposa vem falar com você e ela vem com um BO. Aí ela vem e fala, isso está assim, está assim, está assim, está assim. Nós homens, a nossa questão é assim, de ter que resolver aquilo. Mas não é às vezes para resolver, é só para ouvir, entendeu? E às vezes a gente quer resolver tudo. A esposa vem só falar algo e você quer dar solução para aquilo lá. Ela não quer a solução, ela só veio desabafar, veio falar algo para você. Isso é um negócio que eu aprendi apanhando muito. E tem que segurar muito, me conter muito para não querer resolver. Ela vem e apresenta um problema, e o homem adora resolver problema, né?
Você tira um fio da parede, ele vai lá pôr na hora. Não, mano, não é isso. Então, às vezes ela vai te falar algo e você só ouve. Só ouve. Nem fala, nem abra a tua boca. Só olha para ela atentamente. Ah, eu te entendo. Acabou. Era isso. E uma coisa que nós não somos assim, o homem não é desse jeito, quer resolver as coisas. Põe um problema, já quer resolver, né? E aqui a gente vê isso, ó. Procurar solucionar os problemas em vez de tentar aconselhar a esposa. Então você fica lá, você tem que fazer assim, tem que fazer. Não funciona. Gálatas 6:2, ó. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas. É só para dividir o peso. Às vezes ela fala, você está ali. Vai segurando o peso ali, ajudando. Entendeu? Dar oportunidade e tempo suficiente para a esposa expressar suas ideias. Faltou homem hoje aqui, hein? Mas deixa eu faço essa palavra, eu vou fazer igual o pastor Miranda. Aprendi com ele, né? Você repete ela umas 1000 vezes. Aí a gente precisa que repete a palavra várias vezes. E 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, aqui é dar oportunidade e tempo suficiente para a esposa expressar suas ideias. Deixa ela falar. Fala. Está aprendendo aí, Mateus? Vai lá, hein? Vem pedir aconselhamento um dia e falar assim, ó, você lembra aquela palavra lá? Está lá. Ó. Daqui uns dias. Vai demorar, né, Mateus? Ó, mencionar sempre que a pessoa dela é o complemento da sua vida. É isso que eu já tinha falado. É um complemento. É a sua metade. Vocês dois formam um. É lindo isso, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho no pé das mulheres, tá? Vocês acharam que vocês iam escapar? Não vai, não. Não. Vamos ouvir também. A função da esposa. Vamos lá. Vamos começar com a mulher moderna. Né? A mulher moderna, hoje, a gente vê, conforme a sociedade, o conceito da mulher sexy. Né? A mulher sexy. Independente, dona do próprio nariz. Nossa, hoje isso aí você liga a televisão, o dia inteiro você só vê isso. Né? Que exige os direitos dela, usa roupas provocantes. Mas é o seguinte, será que isso vai tornar ela realizada? Será que isso vai tornar ela feliz? Né? E aí você pega o movimento feminista. Né? O movimento feminista, ele surgiu diante das situações, é claro. Né? Foi provocado para acontecer. Porque a mulher sofria muitas situações constrangedoras, a gente sabe disso. Né? Foi usada para satisfazer desejos pessoais e egoístas do homem no passado, muito, né? Explorando a sexualidade dela. Os homens transformaram a mulher num monstro, descartável por causa dessa coisa machista. A mulher não tinha as necessidades físicas dela e emocional suprida pelo marido, pelo homem. Muito comum. Então, por isso, teve esse movimento fortíssimo. Mas o que acontece? Para as mulheres cristãs, né, que conhecem e obedecem os preceitos de Deus a respeito do seu papel como esposa, não há espaço na mente dela e coração para seguir esses princípios do mundo. Aí tem que ter uma concordância, é claro.
com o homem. Então, por quê? Se a coisa começa correta, como eu falei, ela vai, na escolha do marido, é aquele marido que Deus colocou para ela. Certinho. E o marido, é isso que eu falei aqui atrás agora. Será que ela vai querer ser feminista? Não. O marido serve, o marido honra, o marido ama, o marido fala bem. Como que vai existir feminista? Não, é o contrário. Para que eu vou querer trabalhar? Você vê a mulher hoje, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, porque ela não perdeu as funções de mulher dela, continua sendo mulher. Tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que ser bonita para o marido, entendeu? Tem que ser bonita, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa. Quer dizer, ficou pior, né? Ficou pior. É horrível, é um modelo terrível. E onde você vê que a sociedade tem um monte que se enquadra assim. O marido que cuida da casa, do filho, e a mulher trabalha. Gente, é muito estranho. Não tem futuro isso. Que foi levado a acontecer isso. Foi levado. Por quê? Porque, ninguém seguiu isso aqui. Aí, vai ser do meu jeito. Então tá, vai. Então ficou mais difícil para a mulher hoje em dia. Muito mais difícil. Muito mais. Vocês acham que uma mulher temente a Deus, que segue a Deus, que fez a escolha certa, ela precisa ser feminista? Precisa lutar por todas essas coisas? Não, né? Não é? Não. Então, o propósito de Deus para a esposa, né? Quando Deus criou a mulher, ele fez ela a partir de uma parte do corpo do homem, né? E afirmou que seriam os dois uma só carne, completando-se mutuamente. Gênesis 2, 21, 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Então, o propósito de Deus é que a mulher seja uma auxiliadora, capaz, competente. E ele dotou a mulher, de sabedoria, discernimento, para que ela seja um instrumento precioso. A gente vai ver isso em Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Em 1 Pedro 3:1, de 3:1 ao 6, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha isso. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, ó que legal, no uso de joias de ouro, nas composturas de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é o precioso diante de Deus. Porque assim se adornam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. Como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
A gente já leu toda essa parte aqui também. Então, às vezes é difícil para a mulher ensinar aceitar esse ensino. É difícil também. Mas Deus é sábio. Deus é sábio. Né? Ele ensina por que é certo. Né? E, além disso, a gente tem um consolo do Salvador que sofreu muito mais. Porque tem mulheres que o marido é um grosso. O marido não é esse marido aqui, do sonho aqui, ó. Não é. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação, mesmo assim, elas têm que se submeter. E é difícil a mulher aceitar isso. É difícil, porque ela sofre. Mas a gente tem que olhar, nessa hora a mulher tem que olhar para quem? Para Cristo. E é aquilo que eu falei. Quem que vai te proteger? Quem que vai responder? Quem que vai falar para você? É Deus. Então, quando você se submete, você faz para agradar a Deus, em obediência. É difícil, não é? Muito, né? Mas a gente sabe disso. E a gente olha para Cristo. E submisso não é algo só para a esposa, que a gente viu aqui, mas também para o marido, que deve se submeter a Cristo também. Nós também somos submissos a Cristo. E também não é indício de inferioridade ou incapacidade. No 3,7 a gente vê aqui que não é. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, submissão também não é se queixar do marido, né? Você é submissa, mas fica, porque não sei o quê, porque o fulano, porque é isso, porque é aquilo. Aí fica ali murmurando e se queixando, né? Vem amiga e fica lá, não, porque o fulano faz isso, faz aquilo. Aí não é submissão mesmo. Né? Submissão também não é tentar manipular o marido. Porque às vezes a mulher se faz como submissa para manipular. E como? As mulheres têm uma arte nisso. Elas aprenderam. Elas são submissas, mas no fundo você fala assim, espera aí. Eu muitas vezes já vi a Rosana assim, aí de repente, espera aí. Olha lá, você está tentando mudar o negócio aí. Como é que é? E às vezes nem percebe que está fazendo o truquezinho ali, entendeu? No final está manipulando. E às vezes dá até ordem. O que foi? Ontem mesmo eu estava com a Rosana, e a gente estava em casa lá, e teve um momento assim, que o Alatan tinha que preparar um louvor para hoje, né, lá para a missão, e eu estava... E ela estava preparando o almoço, terminando o almoço. Terminando. E aí ela virou para ele e falou assim, olha, pega com seu pai para ele te passar as músicas. Eu na hora pensei assim comigo, puxa, não é a hora de fazer isso agora, tinha que ser depois do almoço. Por quê? Porque eu me conheço. Eu quando pego um moço, eu quero roer ele até acabar. Então eu ia começar a música, com ele eu não ia parar. Eu não ia parar, eu queria terminar, ensinar a música inteira. Mas eu não falei nada, né? Tá bom. Mas assim eu falei, bom, ela vai fazer isso, na hora que eu começar nas primeiras notas, ela vai falar assim, tá na mesa, porque mulher é assim, né? Mulher, você já sabe, né? Ela cozinhou, depois quando você cozinha, é homem, você sabe que quando você faz a comidinha, você faz pensando na pessoa comer gostosinha, quentinha. E aí quando a pessoa não vai, você fica assim, né? Eu também, eu gosto de cozinhar, então eu fico muito bravo quando não come quente. Por isso eu entendo. Aí, eu entendo a pecinha. Aí, eu falei assim, ela vai pôr comida na mesa e vai falar assim, vamos comer agora.
E eu pensei isso antes, né? Aí fui lá, mas mesmo assim eu falei, tá, não vou gerar um conflito. Vamos lá. Ah, mas batata. Eu comecei, Natan, assim. Olhei, a mesa estava pronta. Vamos almoçar? Aí eu falei assim, escuta, tá bom, mas deixa eu só terminar. Não, porque tem que vai esfriar, porque não sei o que, não, vocês têm. E fica, né? Aí eu falei assim, olha, eu sabia que você ia fazer isso. Eu ia começar aqui, depois você ia pedir. Não, agora, aí eu ainda falei assim, agora toca, agora come. Aí que daqui a pouco você vai. E ela falou, e depois vai ter que fazer não sei o que. Eu falei, está vendo? Você já está falando que vai fazer mais tarde. Para. Então, é assim, entendeu? É desse jeito que funciona a coisa. E aí, quais os papéis que Deus delegou à esposa? Tem legal isso aqui, submissão não é mostrar-se indiferente ou menosprezar o marido, nem tentar impor o seu ponto de vista, mas quando solicitada, deve dar sua opinião. Amós 3:3, quer ver? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amém? Está aprendendo aí, Bruna? Depois você fala assim, aprendeu tudo, amor. E ela vai falar o mesmo para você, viu? Você também aprendeu, né? Então, auxiliadora, né? Auxiliadora vem do hebraico, significa circundar, arredondar. Olha que legal. Você pega o quadrado do seu marido e dá uma arredondada, né? Arredondar, né? O papel da esposa como auxiliadora é vital em cercar o marido com apoio, exortação e conforto. Tem que exortar também. Tem que exortar. Isso vocês sabem fazer bem, né? Tá bom. Quando se fizer necessário, viu, irmãs? Então, isso você está capacitando o seu marido para liderar. Você também está capacitando ele quando você está auxiliando. Apoiadora. A mulher, ela precisa se unir ao espírito e à vocação do seu marido, respeitando, honrando, colocando o seu lado como um ponto forte de apoio e incentivo. É o que mais os homens precisam, né? Para que eles conquistem os seus objetivos. Isso aqui é uma receita. Gente, tem uma lua lá no fundo que vocês não vão ver daí, mas tá uma coisa mais linda do mundo, bem no meio aqui, assim. Vou até tirar uma foto depois. Então, procure conhecer e entender ao máximo o que o seu marido faz e pretende fazer, a fim de apoiar ele. Apoio, muito importante. Administradora, aqui, é vocês mesmo que cuida lá das economias, né? Vocês vão multiplicar aquilo que o marido produz, né? Aquilo que ele providencia como administradora nos lares, né? Isso é um papel fundamental da mulher, dela administrar mesmo a casa, não desperdiçar, né? Eu vejo lá, Rosana, apaga a luz, demora menos no banheiro, faz isso, faz aquilo, economizando. Isso é administrar, né? A casa sempre bem arrumada, em ordem. Isso é muito importante, porque você passa uma tranquilidade para o seu esposo quando você faz isso. E servidora amorosa. Todos nós temos a oportunidade para servir os nossos semelhantes. Mas a mulher casada está vocacionada e consagrada pelo Senhor para ser o reflexo do seu amor. Ministra o amor de Deus diariamente cuidando do marido, arrumando e conduzindo os filhos à escola, né? Preparando a refeição, orando incessantemente pela família. Isso eu vejo muito as mulheres da nossa congregação fazer. Eu vejo muito, né? E
Elas são as que levantam a mão para ministério. A gente vê muito mulheres hoje na igreja, muitas mulheres, em ministérios principalmente. Então é uma servidora amorosa, cooperadora, cheia de criatividade. Isso é legal. Então quando ela enxerga dentro dela os talentos dela, e os dons que Deus deu, né, para as mulheres, ela é uma cooperadora, né, eficaz, criativa para o seu marido. Contribui com ideias. É muito bom. Você chega e fala, olha, por que você não faz assim, assim, assim? Né? Dá ideia. E as mulheres são muito criativas, tem coisa que o homem não enxerga, e a mulher enxerga. A gente precisa muito do olhar da mulher, para tudo que vai fazer. Intercessora, ela coloca a família, o marido, todo mundo sempre intercedendo, sempre orando, sempre colocando na mão de Deus, né? E mais que isso, ela fala, dá uma voz contra Satanás na nossa vida. É intercessora, são intercessoras, né? Precisamos muito disso. Os alvos da esposa. Aprender a confiar nas decisões do marido, primeiro. Segundo, isso tem tudo enfoque bíblico, gente, tá? Ter motivação pura e justa. Reconhecer e valorizar as boas qualidades do marido. Cultivar nos filhos o respeito e a lealdade para com o pai. Isso é muito importante, isso é muito importante. Tem muita mulher que atrapalha demais essa lealdade do filho com o pai, fala mal do pai. Nossa, isso é um desastre lá na frente. Tira toda a autoridade do marido. E o marido, mesma coisa. Tira a autoridade da esposa, às vezes, na frente do filho, né? Perdoar as faltas passadas do marido. Conformar o seu horário ao do marido. Mostrar compreensão e apreciação pela dedicação do marido ao seu trabalho. Encorajar o marido quando ele se sentir frustrado ou desanimado. Pedir perdão sempre que cometer alguma falta contra o marido. Isso é importantíssimo. O perdão, tanto dele quanto da mulher. Quando erra, não deixa passar aquilo. Já vai lá. É um alívio para os dois. É um alívio. Difícil de fazer, mas começou a praticar, não para mais. Você começa a enxergar isso, você sempre vai fazer, porque você vê o bem que faz, quando você pede perdão para a pessoa. Nossa, às vezes faz uma coisinha pequenininha, você já vai e pede perdão. Você começa é o temor de Deus isso. E ver nos traços negativos do marido as qualidades em potencial que Deus deseja cultivar nele. Naquilo que ele é negativo, é ali que Deus vai trabalhar nele. É ali que Deus vai trabalhar. E aprender a viver dentro do rendimento do marido. Isso também é um desastre, né? Quando a mulher gasta mais do que o marido ganha, só dá confusão. Eu estou com uns parentes aí que estavam vivendo um problema desse. Terrível. A hora que entra nessa questão financeira, é onde dá mais confusão. Então, finalizando, irmãos, Cristo, Ele nos chama para esse novo modo de viver. Se a gente fala que nós somos crentes, eu sou crente em Jesus, nós não podemos continuar vivendo como o mundo. Nós não podemos aceitar isso, né? Porque a gente não é um cristão autêntico. Então, o Senhor diz que a gente vai ser perseguido por fazer a coisa conforme o padrão dele, o padrão de Deus, padrão divino, a gente vai ser perseguido. A gente é perseguido o tempo todo por isso. Mas que o Espírito Santo envolva vocês a cada dia, que Ele envolva vocês e que
o poder dele, né, esteja com cada um de vocês, né? E por quê? Através da vida de vocês, vocês vão impactar outras, porque não tem como levar o nome de Jesus, não tem como a gente falar de evangelizar, se a pessoa olhar para a tua casa, para a tua família, e ver que você não está sendo um exemplo, não está andando daquele jeito, que todo mundo sabe disso aqui, ó. Isso aqui é básico que eu estou falando. Então, a pessoa olha para você, olha para quem? Para a sua família. É a primeira coisa que olha. E é onde a gente tem mais luta, é dentro de casa, é na nossa família, com aqueles que estão perto de nós. E não adianta, nós temos um telhado de vidro, então não dá para ser um crente meia boca, não tem jeito. Você vai falar de Jesus e o cara olha para a sua vida e fala, mas, nossa, né? O irmão está lá, mas olha a vida que ele leva, olha a situação da família dele. Né? Então, se as pessoas olham para a sua família e você está buscando isso aqui, não que vai ser assim, essa mil maravilha aqui, mas a pessoa sabe que você está buscando. Vocês estão para aqui, fazendo o que aqui hoje, se não buscando? Né? A gente está buscando. Aí as pessoas vão desejar Jesus na casa delas também. Amém? Mas antes de tudo isso, Jesus, o Senhor, tem que restaurar os nossos lares, os nossos casamentos, a nossa família, verdadeiramente. Nós temos que ser restaurados. Restaurar a igreja. Restaurar o povo de Deus. Nós temos que falar muito sobre isso na igreja. Nós temos que falar sobre casamento, nós temos que falar sobre pai com filho, nós temos que falar sobre sexo na igreja. Tem um grande tabu de não falar. É difícil você ver quem fala de sexo para casais, para namorado. É um tabu. E a gente tem que tratar essas coisas. Porque se a gente não falar dessas coisas, a gente vai se alimentar em outro lugar. E a palavra, ela fala de tudo isso para a gente. Então a gente tem que restaurar a nossa casa, o nosso casamento, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar e vou pedir para alguém chamar a Rosana lá para ela ajudar na finalização aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra é maravilhosa. A sua palavra que nos instrui. A sua palavra que mostra o seu querer. E o seu querer é o nosso querer. Nós buscamos, Senhor, na tua palavra, Senhor, as nossas dúvidas. Nós buscamos na tua palavra um conforto. No teu Espírito Santo, Senhor, nós nos refugiamos, Senhor, para que Ele nos ensine, para que Ele nos ajude, Senhor, a sermos, Pai, como na tua palavra, Senhor, para que nós possamos buscar o melhor para a nossa família, para os nossos cônjuges, os nossos filhos, Pai, para que eles cresçam, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, porque nós sabemos o quanto que nossos filhos, o quanto que a nossa família precisa do Senhor, e o quanto que nós precisamos também. Obrigado, Senhor, que o Senhor esteja derramando suas bênçãos sobre todas as famílias representadas aqui hoje, pelas mulheres, pelos homens, que o Senhor esteja, Pai, que eles estejam buscando, Senhor, na tua palavra, Senhor, na tua palavra o conhecimento, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um, Senhor, e que eles não dêem um passo só, Pai, sem
consultar o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que nos conforta, o Teu Espírito que nos mostra a Tua vontade, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essas vidas, Pai. Seja conosco, que nós possamos ter muitos tempos aqui com a Tua palavra, com a Tua voz, nos ajudando, Senhor, a buscar, Senhor, o melhor, Senhor, o melhor para os nossos queridos, o melhor para os nossos amigos, para todos aqueles, Pai, que nós anunciamos a Tua palavra, o Teu reino. Começa por nós, começa na minha casa, começa na casa dos irmãos, Senhor. Começa cuidando deles, mostrando para eles, Pai, que a Sua palavra seja impressa, Senhor, na nossa mente, Senhor. Que nós olhemos e estudemos ela com temor, Senhor, com reverência, Senhor. Assim, Pai, eu te peço, Senhor, seja com todos aqui nessa noite, continua nos abençoando, Senhor, e nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça da nossa vontade a Tua vontade, como diz a Tua palavra, que o Senhor faça o nosso querer, o Seu querer, Pai, que nós possamos, Pai, em obediência, Pai, seguir a Tua palavra, hoje e sempre, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos, amém.